O filme Kate da Netflix guarda um segredo que é mostrado lá no finalzinho e eu só percebi quando eu reassisti o filme pra poder fazer essa análise aqui pra vocês. É claro que você pode continuar vendo o filme só focando no tiro, porrada e bomba, mas o segredo que os realizadores deixaram no finalzinho do filme transformaram minha experiência completamente e eu achei bem legal. Resumidamente, o filme Kate da Netflix conta a história de uma assassina que foi envenenada por um motivo que a gente não sabe ainda, um motivo misterioso, e quando ela descobre que esse envenenamento é irreversível, ela decide ir atrás de quem fez isso com ela para descobrir os motivos dessa ação e, obviamente, para poder se vingar e matar todo mundo. E sim, é um filme que já começa mostrando que a personagem vai morrer, que não tem salvação, certo? Isso não é nenhum spoiler. Todo momento que o nome do veneno é citado, que é o polônio 204, né, que é uma substância radioativa, o filme faz questão de dar close na cara dos personagens, né? A cara de desgosto, de desespero. Porra, não tem jeito, vai morrer mesmo. Quando ela fala, você foi envenenada, não, a gente vai achar o antídoto e tal, foi polônio 204. O desgosto é bem evidente e ele faz isso por umas 2 ou 3 vezes pra deixar claro, pra bater o martelo, olha meu amigo, não tem esperança, Kate vai morrer. E isso poderia dar muito ruim, né? Porque quem escreveu a história correu o risco, né, de passar pra quem tava assistindo essa despreocupação com a vida de Kate. Pô, se a gente já sabe que ela vai morrer, então não faz muito sentido toda essa vingança. Mas aí é que tá, meu amigo, quando a gente é apresentado essa realidade, a gente acaba tendo um efeito contrário, pelo menos foi assim comigo. A todo momento eu me pegava torcendo pra que Kate conseguisse ter tempo de fazer tudo aquilo que ela queria fazer, né? De botar pra lascar quem lascou com ela. Então a gente tem aqui uma narrativa completamente frenética que a todo momento traz esse senso de urgência. Então a gente fica tenso por muito tempo do filme, tendo só alguns poucos momentos pra poder respirar no meio da trama. É claro que como os realizadores queriam contar essa história passando essa mensagem de urgência, existe um risco muito grande de ter facilitações para poder fazer com que a história andasse mais rápido. E de fato isso acontece. Um bom exemplo disso é quando ela tá fugindo de algum lugar e ela precisa de algum veículo para sair dali rápido. Cara, no segundo carro, ela só força a maçaneta e consegue, já mostra ela andando ali, ela só abriu o carro, saiu e entrou. E assim, porra, ele podia ter pulado essa parte, né? Ou então, não, ele tinha que mostrar ela entrando no carro. Porra, quebrasse o vidro, fizesse uma ligaçãozinha direta. E, velho, não precisava dessa facilitação. Não precisava, cara. Pelo que o filme mostra, Kate é muito habilidosa e eu tenho certeza que ela saberia fazer uma ligação direta. Tem até no YouTube ensinando como fazer isso. Você acha que Kate, uma assassina daquele nível, não ia saber fazer uma ligaçãozinha direta? Era uma coisa que não ia gastar tempo. Mas, ao contrário, ele foi pelo caminho mais preguiçoso mesmo e pronto, deixa pra lá. Mas não se preocupe não, essas facilitações, elas não acontecem sempre no filme e quando acontece, elas não chegam a arranhar a qualidade da obra. Só foi uma coisa que eu notei mesmo e que, como eu tô fazendo uma análise mais esmiuçada, eu tô trazendo aqui pra vocês. Falando agora do estilo de luta, as coreografias são um dos pontos altos desse filme. Cara, eu adoro quando eles pegam objetos que estão espalhados pelos cantos e começam a dar de porrada com eles. Porra, isso é muito legal porque aproxima a porradaria da vida real, cara. Se a gente tivesse trocando tapa com alguém, com certeza a gente iria ser utilizado de coisas que estão espalhadas pelo meio do caminho. E o filme usa e abusa desse artifício. Cara, que dá de porrada com desfibrilador, com churrasqueira, com garrafa, com copo, com um monte de coisa. Inclusive, na melhor luta que tem no filme, tem um carinha que ele usa uma tesoura. Rapaz, que cena agoniante, velho. Eu ficava olhando aquilo, eu falei, não, Sabe quando o negócio é tão agoniante que você quer desviar o olhar, mas você não consegue parar de encarar aquele negócio? E o fato de Kate ter sido envenenada, cara, dá todo um tempero especial, porque você, ao longo do caminho dela, vê o corpo dela se deteriorando, se desmanchando, literalmente. Você vê que a personagem tá caminhando, sentindo dor pra cacete, das porradas, obviamente, que ela toma, mas também do corpo dela morrendo, né? Ela vomita sangue, ela arranca dente, é uma coisa muito agoniante de se ver. E pra encerrar essa parte da narrativa, eu queria comentar com vocês, eu vi que muita gente não gostou do filme porque ele tem um final anticlimático, ou seja, uma reviravolta que deveria acontecer no último ato, ela é puxada mais pro meio. Eu percebi que isso foi um artifício dos realizadores pra dizer assim, olha, você já sabe que Kate vai morrer, presta atenção na caminhada dela, em como ela vai lidar com toda essa situação pra chegar até o seu momento final. Mas essa parte de olhar mais pra caminhada, mais pro desenrolar da coisa, do que pra o final propriamente dito, eu vou abordar mais nas partes das mensagens, aguenta aí. Agora a gente vai falar da imagem e do som de Kate. Cara, se você adora anime, você vai se deliciar com Kate. A todo momento ele tem uma referência muito direta às animações japonesas. Logo no começo do filme tem um caminhão rosa que vai passando, cara, é animação japonesa pura aquilo ali. Durante os trabalhos
de assassinato de Kate, a gente vê isso, essa marca muito presente. Inclusive tem uma perseguição de carro que deixa isso muito evidente e mistura também um pouco com o universo dos jogos. Tem um take aéreo que ele pega, mostra essa perseguição que eu tô falando, que me lembrou muito o GTA 3, que você via de cima e era de noite, tinha mais ou menos essa mesma pegada. E as músicas japonesas sempre lá pra cima ajudam a gente a entrar nesse clima de porradaria, de porrada de fliperama, sabe? De jogo mesmo. E eu vou usar de exemplo de novo a luta que eu disse que é a mais massa do filme. Cara, durante essa porrada, que música massa que toca. Ela ajuda daquele clima de empolgação lá, misturada com nervosismo, que tem como ápice a cena da tesoura lá que eu acabei de falar. E o design de som desse filme também é muito bem feito. Ele ajuda a gente a entrar no clima de porrada ali. Tem umas horas que Kate recebe uma porrada mais forte do que o normal, e aí o filme dá uma mudada de som, você escuta abafado, como se tomasse um pedal no meio dos ouvidos. Sabe aquele som abafado fica... Então, esse artifício é utilizado para que a gente tenha noção de que Kate baqueou naquela hora, que ela ficou meio, né? Que ela ficou tonta ali, que ela quase caiu. Eu percebi muito que o filme também trabalha com contrastes muito bem marcados, né? A gente vê isso com neon rosa e azul fazendo contraponto ao escuro da noite. Tem uma cena de luta que acontece num lugar todo branco, justamente para dar destaque no sangue quando ele é jorrado, né, pelas paredes. E essa escolha estética me agrada muito, deixa o filme mais estiloso. Eu gostei bastante do que eu vi aqui. Em termos de fotografia, eu notei que teve muita cena que foi filmada de baixo pra cima, e aí a gente pode ter duas interpretações. A primeira é pra mostrar a imponência de Kate, né? O cinema utiliza isso. Quando o filme mostra você de baixo pra cima, né? Você tem aquela visão de que você é o fodão, que é o exterminador do futuro. Ao mesmo tempo, a gente percebe que Kate tá quase que no meio da tela e atrás a cidade tá gigantesca, praticamente engolindo ela. E sempre que isso acontecia, eu tinha a sensação de que era como se Kate estivesse correndo por um caminho, por um labirinto que ela não soubesse direito o que ela tá fazendo ali, como se ela estivesse no meio de uma trama muito maior do que a busca dela por vingança. Mas toda essa linguagem de nada valeria se não fosse a construção dos personagens, que eu gostei também. São construções simples, né, como a gente comumente encontra em filmes de ação, mas são construções muito bem feitas. Eu gostei muito da atuação da Mary Elizabeth Winstead como Kate, ela passa uma frieza e uma emoção ao mesmo tempo. A gente percebe que durante a perseguição dela, tem uma hora que ela perde a trilha, né, que ela não tem mais pista nenhuma pra seguir em frente, então bate o desespero e você percebe isso na personagem. É muito bom. Kate é uma personagem bem determinada e muito habilidosa. O filme faz questão de mostrar isso. Quando ela recebe a notícia de infecção, ela sabe exatamente que tipo de infecção é, ela sabe que já é reversível. Então o filme mostra que ela tem muito conhecimento sobre aquele universo e sobre várias coisas. Tem hora que ela dá uma de MacGyver, ela faz um silenciador de pistola com uma lanterna velha, daquelas que a gente compra de 10 conto, que parece coisa de brinquedo, tá ligado? Então ela é uma personagem que ela nunca errou, né? Logo na primeira cena ela fala, véi, fique tranquilo, eu nunca errei nesses anos todinho. Por que agora que eu ia errar? E é aí que eu acho que é a sacada mais interessante, porque o ponto de virada da personagem acontece logo no início, porque a gente tem muitos personagens que vão vivendo a história, acontece uma coisa e de repente ele muda de comportamento. Aqui não. Logo no início do filme é onde ocorre esse ponto de virada e a gente só tem contato com a antiga Kate, que não titubeava de jeito nenhum, através de flashes, de pensamentos, de lembranças. A Kate que nos é apresentada durante o filme é uma Kate atormentada por aquilo que ela fez e por ter o sonho tirado dela, e essa narrativa me agradou bastante. A gente também tem a Annie, que é a personagem vivida pela Miko Martineau, que é uma personagem que auxilia a Kate a atingir os objetivos dela. A Annie é uma menina que tá desesperada por atenção, toda hora ela diz que ninguém liga pra ela, que ela nunca fez nada pra ninguém, não sabe porque a galera abandonou ela, e ela vê na Kate uma figura quase materna, entendeu? E abraça a personagem. Essa interação entre as duas esconde um conflito que é mostrado lá no início do segundo ato, que eu vou deixar vocês descobrirem o que é pra ficar mais legal. E por último a gente tem o Varric, que é vivido pelo Woody Harrelson. Eu não vou falar muito da atuação dele aqui, né, porque dizer que o Woody Harrelson é bom é chover no molhado. Há muitos anos eu acompanho o trabalho dele e eu sempre gosto quando ele aparece. Mas falando agora do personagem, Varric é uma figura paterna. Ele é o mentor de Kate durante praticamente toda a sua vida. É ele que arranja os trabalhos, é ele que treina a Kate, né? E apesar dele ser um personagem bem frio, ele em alguns momentos tenta mostrar pra Kate, né, que ele também tem um lado família, assim. Inclusive tem um diálogo deles dois que ele fala que família, ela vai muito além do sangue, né? Ela vai também da interação entre pessoas. Então você pode considerar a sua família pessoas que você vai conhecer ao longo do caminho, né? Ele tenta a todo momento mostrar isso pra ela. E ele é um personagem que já tá muito habituado naquele mundo de crime, ele sabe exatamente o que é que tem que fazer, ele conhece as pessoas certas, então ele tá bem estabelecido daquele sistema. Tem uma frase que ele mesmo fala que
define ele perfeitamente, que é precisamos aceitar quem somos agora. E finalmente vamos às mensagens do filme. Eu separei 3 aqui e eu vou apresentar em ordem de importância, da menor pra maior. Tem uma fala de Kate Pryor que ela diz assim: olha, você fala demais. Fale menos e abra mais os ouvidos, velho. Às vezes a gente pensa que sabe de tudo, que tá sacando o que tá acontecendo, mas a gente fica falando tanto que a gente esquece de ouvir, né? E aí a gente perde o fio da meada às vezes. E justamente por causa disso, em muitas situações que a gente acha que tá abafando, a gente na verdade tá tomando a escorrego dos outros por trás. A segunda mensagem fala sobre o medo da vida desejada. Sim, muita gente tem medo do que deseja. A gente às vezes está tão envolto na nossa vida profissional, a gente às vezes está tão envolto em outras coisas acontecendo ao nosso redor, que o simples dá medo, né? É o seguir adiante, é o acordar e fazer as coisas do nosso cotidiano. Às vezes essa normalidade causa muito pavor em quem sempre teve uma vida conturbada. A gente percebe isso no filme, numa cena de vestido branco, quando Kate compra ele. Antes de vestir, ela fecha os olhos, ela respira fundo. Ali, na verdade, é uma mensagem do filme dizendo assim, ó, Kate, assim como muita gente, tem medo de uma vida normal, de sair pra se divertir, de conhecer alguém. Tem inclusive uma brincadeira que o filme faz com o Boom Boom Lemon, que é um refrigerante aparentemente muito comum lá no Japão. Em vários momentos ela vai atrás e não tem. Ela vai numa loja, não tem mais. Vai numa maquininha, acabou. E ela fica desesperada pra tomar esse negócio. A interpretação que tive sobre essa busca do refrigerante é que naquelas poucas horas ela tava em busca do pouquinho de humanidade que ela tinha, do pouquinho de vida normal, que era de desfrutar o refrigerante que ela tanto gostava. Essa conexão de o refrigerante ser a parte normal da vida dela é verbalizada logo na primeira cena, quando o Varric dá uma garrafinha dessa pra ela e diz assim, ó, tá vendo aí que eu me preocupo? Tá vendo aí que não é só trabalho? Tem diversão também aqui, aí, toma uma garrafinha. Essa linguagem é muito legal da gente acompanhar. Por isso a dica que eu tenho pra dar é, preste atenção no momento que ela finalmente consegue tomar um refrigerante. O olhar de desejo, a ânsia enquanto ela tá tomando, demonstra o tamanho da satisfação que a gente pode ter quando a gente se entrega aos pequenos prazeres da vida. E a última mensagem fala sobre dedicação cega. Quantas vezes do seu trabalho você já se esforçou demais e mesmo assim não foi suficiente? Você se dedica, você dá seu sangue, você faz tudo pelo seu trabalho, mas na hora de reconhecer, é uma merda. É aqui que o filme faz um paralelo com nossa vida, sobretudo a profissional. Em muitas dessas situações você até acha que é falta de esforço, então o que você faz? Você se esforça ainda mais para tentar fazer com que as pessoas enxerguem o tanto de trabalho que você tá fazendo. E mesmo assim, meu amigo, sabe o que adianta? Não adianta nada, você não é reconhecido. Quem já passou por isso? Eu já vivenciei essa situação algumas vezes na minha vida e eu posso dizer, é desesperador, porque não importa o quão grande seja seu esforço, você nunca vai ser recompensado na mesma medida. Às vezes a gente acha, não, você é o cara mais dedicado da empresa. E aí você vai cada vez dando mais sangue, até a hora que você fica seco, meu amigo, você não aguenta mais. Você abre mão de amigo, você abre mão de família, você abre mão da sua saúde, pra chegar no final da sua vida e você ter o quê? É por isso que a gente vê muita história de um caba que chega no leito de morte e diz assim, ai, eu daria tudo pra poder voltar atrás. Se eu tivesse o poder de voltar no tempo, eu faria tudo diferente. Você pode fazer isso diferente, você ainda tá vivo, você ainda tá percorrendo esse caminho. Há tempo de esquecer, há tempo de deixar pra trás e você começar a escrever uma história que verdadeiramente seja sua e não você ser um mero coadjuvante da história dos outros. Foi por isso que quando eu tava falando da narrativa, eu disse que entendi quando os realizadores pegaram essa decisão e mostraram a reviravolta no meio do filme e não no final. Eu entendi que essa decisão foi pra mostrar pra gente que o ouro tá durante o caminho e não quando você chega no fim e não tem mais jeito de mudar nada. Presta atenção durante a caminhada e talvez pela primeira vez você sinta o quão boa é a sensação de tomar as rédeas da sua própria vida. Porra, é gostoso demais. E é aí que entra a mensagem secreta que eu falei lá no início do meu vídeo. A última cena do filme foca numa parede que está sendo iluminada por luzes neon e é justamente nessa iluminação que a gente recebe esse toque dos realizadores. A imagem que se forma ali são de flores de cerejeira, que na cultura japonesa significa a fragilidade da vida. Durante minhas pesquisas eu vi que lá no Japão é muito comum a tatuagem de flor de cerejeira e isso significa que a gente tem que aproveitar cada momento da vida porque ela passa muito rápido, a vida é um sopro, ela é muito frágil. Você pisca e de repente ela acaba. E eis que aparece o outro símbolo nessa mesma parede que é o Nameko Neko, conhecido aqui no Brasil como o gato da sorte. É aquele gato que fica balançando a mãozinha que a gente encontra em praticamente toda loja de artigo japonês. E o significado desse gato é o sucesso nos negócios. Geralmente ele é colocado em loja para chamar clientes, então aquela mãozinha ali na verdade é chamando, né? Entra aqui na loja e tal. E quando eu vi esse símbolo sobreposto às flores de cerejeira,
eu tive um estalo. De um lado você tem a brevidade da vida e a mensagem clara de que aproveite enquanto ainda tem tempo. Do outro você tem o sucesso, a sorte nos negócios se colocando por cima disso daí. Ou seja, pegando esses símbolos e a forma com que eles são apresentadas e comparando com a última mensagem que o filme nos passa, fica a pergunta agora. O que é que você está disposto a pagar? O que é que você está disposto a abrir mão para você conseguir chegar no objetivo final? Será que realmente vale a pena você jogar sua vida toda fora? De você não seguir o caminho normal que você sempre sonhou? De você não dar atenção às coisas pequenas que você sempre quis dar? Para mim, um ponto mais alto desse filme é justamente essa discussão, esse debate. A gente às vezes tem muito medo de matar os comportamentos e as situações que nos fazem mal, mas como o próprio filme diz, a morte é a honra dos recomeços. Então é isso, gente. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo para não perder mais vídeos de análises completas sem spoilers como esse. Não esqueça de se inscrever. Eu vou entrar de férias agora e vou tentar postar aqui mais no canal, vou tentar aumentar o meu ritmo de produção para trazer mais análises para vocês. Um abraço, um beijinho e até o próximo vídeo.